Então, o que você pode fazer com o Pi System? Vamos dar uma olhada em um caso de uso e mostrar um exemplo de como é a vida sem o Pi System e de como ela pode ser com o Pi System. Há vários resultados que o Pi System pode ajudá-lo a alcançar. Isso inclui integridade de ativos, otimização de processos, rastreamento de qualidade, eficiência energética, conformidade regulatória e segurança. Existem mais soluções com as quais o Pi System pode ajudá-lo, mas vamos dar uma olhada na integridade dos ativos por enquanto. Nesse caso de uso específico, temos um parque eólico que não pode atingir sua meta de geração de energia. A disponibilidade das turbinas eólicas é baixa devido a interrupções e ao tempo de inatividade não planejado. Nossa meta estipulada pela equipe executiva é aumentar a disponibilidade de turbinas eólicas para 95%. Nosso objetivo é conseguir isso encontrando a maior causa de perda de produção. Vamos dar uma olhada no Pi System em ação e ver como podemos usar algumas de nossas ferramentas como o Pi Vision para ver o que está acontecendo em nossas operações. Nossa empresa de parques eólicos se chama Windtopia. Essa é uma tela que os executivos podem ver. Estou interessado nos meus KPIs, como produção total, turbinas disponíveis e eu tenho alguns parques eólicos diferentes que eu posso dar uma olhada. Só sou responsável por um parque eólico. Nesse caso, talvez um parque eólico de Black Mesa. Posso clicar e ver o que está acontecendo com esse campo de operação específico. Eu posso ver que tenho várias turbinas nesse parque eólico, e todas elas têm diferentes disponibilidades. Eu posso ver vários outros dados nesse display, e percebi que realmente quero verificar o que está acontecendo com a turbina 5. A eficiência está bem baixa e eu estou preocupado que haja algum problema. Com outro clique, estou vendo que o engenheiro de manutenção poderia ver no campo. Minha turbina 5 tem alguns eventos associados a ela, e talvez eles estejam calculando todo o tempo de inatividade que está ocorrendo. Com apenas alguns cliques, passei de uma visão executiva até o que um engenheiro de manutenção precisa ver para agir e consertar algum problema. Eu tenho diferentes tipos de indicadores, diferentes tipos de tendências e displays, e todos os meus dados estão em um local central. Eu posso compartilhar isso facilmente com qualquer um que precise ver. Agora vamos dar uma olhada na criação de um relatório simples. Vamos olhar primeiro sem o Pi System e depois veremos como é a vida com o Pi System funcionando. Na minha empresa tenho uma variedade maior de fontes de dados e tenho uma infraestrutura para gerar todos os dados. No geral, as coisas provavelmente são bem confusas. As pessoas podem não ter acesso ao que precisam ver, e pode não ser muito intuitivo de onde os dados vêm e de onde você precisa acessá-los. Tudo isso combinado é uma forma de uma infraestrutura de dados, mas não há realmente sentido nisso, e seria muito difícil a manter ou treinar as pessoas a usá-la com eficiência. Gostaríamos de passar de silos e complexidade e a vida sem o Pi System para algo um pouco melhor mais tarde. Veja como podemos criar um relatório sem usar o Pi System. Tenho dois sites na minha empresa de parques eólicos, North Fork e Springfield, e cada um deles possui sistemas SCADA ligeiramente diferentes. Para calcular minha produção perdida, primeiro preciso conversar com contatos em cada um desses sites. Vou obter os dados de status da turbina, e agora tenho os dados brutos, mas em formatos ligeiramente diferentes. Isso pode ser viável, e vou converter os dados de status em uma lista de eventos para calcular minhas perdas na produção. Em seguida, lembro que meu relatório de tempo de inatividade não é tudo, e preciso conhecer os dados meteorológicos ao redor desses sistemas. Então conversei com meus contatos das diferentes torres meteorológicas, e cada um deles me enviou suas planilhas com os dados meteorológicos. Agora eu preciso conectar meu banco de dados corporativo e obter as curvas de energia de um banco de dados. Tudo isso está entrando no mesmo relatório e as coisas já estão ficando bastante complicadas. Agora eu tenho que executar alguns cálculos. Eu faço todos esses cálculos manualmente. Talvez, se eu tiver sorte, eu tenha uma macro configurada ou alguma outra maneira de calcular tudo, depois de colocar no formato certo dessa planilha. Depois de fazer todo o processamento dos dados, eu posso agora criar meu relatório. Eu tenho que conversar com meus diferentes contatos em cada site, bem como cada torre meteorológica. Eu tive que coletar todos os dados em um só lugar, e tive que convertê-los no mesmo formato. Depois que publiquei o relatório e enviei-o para a equipe executiva, o meu gerente ficou tão impressionado
que eles me pediram para começar de novo e fazer a mesma coisa na próxima semana. Meu Deus! Essa é uma maneira muito difícil de manter seus sistemas e poder observar todas as suas operações de forma holística. Queremos ir de silos e complexidade para padrões e simplicidade. Existem três camadas: coletar, armazenar e aprimorar e entregar. Somos capazes de pegar todas as fontes de dados complicadas, colocá-las em uma localização central e fazer com que nossos usuários as acessem de uma maneira inteligente e eficiente. Vamos dar uma olhada na criação desse mesmo relatório com uma infraestrutura PySystem no lugar. Eu tenho os meus dois sites novamente. Agora, as fontes de dados, incluindo as torres meteorológicas, estão enviando todos os dados para a infraestrutura do PySystem. Também posso adicionar o banco de dados corporativo com todas as informações da curva de potência e vinculá-lo diretamente à minha infraestrutura do PySystem. O PySystem permite que você faça análises e cálculos dentro dele, então agora eu sou capaz de calcular a minha perda de energia por inatividade, e posso até ter um relatório de BI automatizado. Agora que os dados estão chegando aqui em uma programação automatizada, nenhuma pessoa precisa se envolver, nenhum contato precisa acontecer e eu posso publicar esse relatório ou modificá-lo de acordo com a minha necessidade, diariamente, mensalmente, anualmente, da maneira que você precisar. No próximo vídeo, falaremos sobre a infraestrutura do PySystem em mais detalhes. Veremos como os componentes e ferramentas do PySystem se dividem nas três camadas: coleta, armazenamento e aprimoramento, e a entrega de dados.